Dizem que no coração de uma aldeia esquecida existe uma casa que nunca deixa de observar. Chamam-lhe a Casa Carven. As suas paredes exalam frio mesmo sob o sol mais escaldante, e as suas janelas parecem olhos cansados que já viram tudo. Ninguém se lembra de quando foi construída, apenas que estava lá mesmo antes do cemitério. Uns dizem que foi educada sobre ossos, outros sobre promessas não cumpridas, e que todos os anos, quando o véu entre mundos se torna mais tênue, ela desperta para se lembrar daqueles que ousaram esquecê-la. As noites de outubro têm um cheiro diferente perto da colina, um ar denso, como se a própria terra sustivesse a respiração. Os anciãos da aldeia sabem disso e evitam olhar para a casa quando o vento sopra do norte. Dizem que há uma canção, um fio de voz feminina, carregado pela névoa, que penetra os ouvidos como uma agulha fria. Uma voz que não pertence a este mundo. Uma voz que procura companhia. Quem a ouve jamais esquecerá a sua melodia, nem conseguirá dormir. Nunca. A família Carven chegou de Inglaterra, rica, excêntrica e obcecada pela ideia de vencer a morte. Afirmavam estudar a imortalidade da alma. Mas os vizinhos sabiam que não era ciência. Era algo mais. Algo que cheirava a sangue, a velas negras, a rituais. Durante meses, ouviram-se ruídos na cave. Cânticos, sussurros, choros de crianças que não existiam. Até que um dia, o som parou. E a casa ficou em absoluto silêncio. Na noite de Halloween de 1893, todos os Carven desapareceram. 5 corpos, sem explicação. Apenas a casa e um odor adocicado que se recusava a dissipar. Os que entraram para investigar nunca mais saíram. E os poucos que escaparam fizeram-no a rir, sem olhos, sem nome, repetindo uma única frase: ela não dorme. Desde então, a cidade aprendeu a manter o silêncio sobre o seu nome. Mas o silêncio nunca foi suficiente. Todos os dias 31 de outubro, a porta principal abre-se sozinha, lentamente, como se alguém a empurrasse por dentro. Sai um ar frio, e não cheira a pó nem a umidade. Cheira a memórias. Cheira a ti. Em 2013, uma cineasta documentarista chamada Elora quis registrar a verdade. Ela transportava câmaras, microfones e a coragem que só a ignorância pode proporcionar. Ela gravou a sua entrada, sorrindo, sem saber que a casa também a estava a gravar. 3 dias depois, a sua equipa procurou-a entre ruínas e raízes. Encontraram apenas a sua câmara, ligada, ainda lhe a filmar. E na gravação, uma voz: não apague a luz. Desde então, este vídeo ressurge todos os meses de outubro, nos cantos escuros da internet. Quem assiste ouve o seu próprio nome na marca dos 3 minutos e quem termina vê o seu reflexo mover-se antes do próprio corpo. As plataformas tentam apagá-lo, mas ele volta sempre, sempre, como se alguém o estivesse a publicar por dentro, do próprio coração da casa. Os especialistas analisaram o áudio e encontraram algo impossível, uma forma espectral, uma silhueta feminina feita de ondas sonoras. Não era interferência, era uma presença, uma voz a responder ao silêncio, uma sombra feita de eco. O espectrograma mostrava um rosto, a olhar diretamente para o observador, e os seus lábios diziam: eu vejo-te. Os aldeões não olham para a colina, nem mesmo durante o dia, porque as sombras da casa se movem quando alguém as observa. Dizem que se aproximar demasiado, ela aprende os seus passos, a sua respiração, o seu pulso, o seu medo. E quando quer fugir, ela já está a caminhar atrás de si, descalça, sorrindo, esperando. Muitos afirmam tê-la visto. Uma mulher alta, vestida de branco, com um véu preto a cobrir o rosto. Não caminha, flutua, suspensa,
como se o chão a rejeitasse. Os seus dedos, longos, parecem procurar algo no ar. E quando alguém se atreve a olhá-la diretamente, ela inclina a cabeça e murmura: "Tu também vais ficar." As crianças chamam-lhe a mãe dos ecos. Porque se gritar o nome dela, ela responde com a sua própria voz. Ela repete, distorce, até que já não soe humana. Uma voz oca, abafada, que ri sem abrir a boca. E enquanto se ri sem saber por quê, sente o hálito frio dela na sua nuca, muito perto, perto demais. Atrás da casa está um cemitério, onde as campas não têm nomes, apenas cruzes tortas, e terra afundada como se as almas se recusassem a descansar. Os arqueólogos desenterraram 6 caixões selados com pregos enferrujados. O sexto tinha uma inscrição quase completamente apagada. Apenas 2 palavras se mantiveram legíveis: Non dormit. Ele não dorme. Todos os anos, alguém desaparece perto do local. Turistas, curiosos, investigadores, não importa. A única coisa encontrada depois é um objeto pessoal, um sapato, uma máquina fotográfica, um cachecol, todos a vibrar, emitindo um ligeiro zumbido elétrico, como se ainda estivessem a gravar, mesmo que mais ninguém esteja a segurar o aparelho, como se a própria casa ainda estivesse a contar a sua história. A cidade já não celebra o Halloween. Trancam as portas, selam as janelas, escondem os espelhos e rezam em silêncio. Mas à meia-noite acontece sempre. 3 batidas, lentas, profundas. E uma voz pergunta da escuridão: "Posso entrar?" Alguns cientistas falavam de linhas telúricas, de energia aprisionada debaixo da terra. Outros diziam que a casa forma um pentagrama invisível, vibrando ao ritmo do medo. Mas os anciãos sabem a verdade. A casa não foi construída sobre a terra. A casa cresceu a partir dela, ela tem raízes. E essas raízes bebem de nós. Diários antigos falam do patriarca Edmund Carven. Um homem que tentou ressuscitar a sua mulher, usando o sangue da sua própria filha. O ritual correu mal, ou talvez demasiado bem, porque ela voltou. Mas não como ele se lembrava. Ela voltou faminta. Dentro da casa, o ar não soa igual. Os passos não se ouvem onde são dados, mas sim atrás de si. Os espelhos refletem divisões que já não existem, e as paredes pulsam. Cada canto exala algo que parece respirar consigo. E se ficar tempo suficiente, começa a respirar ao mesmo ritmo. Os animais sabem. Os cães choramingam e puxam as trelas quando o vento sopra da colina. Os pássaros mudam o voo. Os insetos desaparecem. Nenhuma teia de aranha sobrevive ali, como se a natureza compreendesse o que os humanos ignoram, que a casa não dorme. Ela apenas espera. Em 2020, um drone filmou a casa a partir do alto. Tudo parecia normal, até que alguém pausou o vídeo aos 43 segundos. Ali, no telhado, uma figura branca olhava para cima, sem rosto, sem sombra, e com os braços estendidos, oferecendo algo invisível ao céu. Aqueles que o observam durante muito tempo dizem que muda de forma, que a porta da frente se desloca alguns centímetros de cada vez, que as janelas respiram, que o teto pulsa e que quando pisca, aparece uma nova sombra lá dentro, esperando que olhe para ela novamente. Há quem diga que a casa Carven não é um edifício, mas um ponto fraco entre mundos, uma dobra no tempo, onde os vivos e os mortos se tornam indistinguíveis, onde a dor se repete como um eco eterno. Cada visitante deixa uma marca e a casa preserva. É por isso que há sempre alguém novo, mesmo que não entre ninguém, porque ela já tem almas suficientes para reconstruir. Por vezes, a menção do seu nome, as luzes da cidade piscam, relógios param, telefones tocam e, ao longe, uma gargalhada filtra-se pelos fios, pelos suspiros, pelas ondas do ar. Como se dizer: Carven, abrisse uma porta. E essa porta
já não tem fechadura. Todos os anos, alguém tenta filmar novamente. Sempre o mesmo resultado. Um vídeo sem créditos, sem contexto. Publicado por um utilizador inexistente. A imagem trêmula mostra a casa, a respirar. E no final, uma voz diz entre soluços: ela, ainda, me ouve. Depois, silêncio. Hoje a casa Carven ainda se mantém de pé, coberta de era, gretada, mas viva. Quem por ali passa sente o ar tornar-se mais denso, como se caminhasse ao seu lado. Se parar, ouvi-lo-á respirar. Se der um passo atrás, ouvi-lo-á rir. E se atrever a olhar pela janela, ele já está a olhar para si. Por isso, esta noite, quando o vento bater 3 vezes na sua janela, não olhe para fora. Não responda à voz que chama pelo seu nome. Não siga a melodia que vem do corredor, porque a casa Carven não fica numa cidade esquecida. Fica onde se lembra dela. E esta noite, ela lembrou-se de si. E agora que a história acabou, ouça, se o silêncio à sua volta mudou, se o ar ficou um pouco mais pesado. Não é coincidência. A Carven House prospera com histórias contadas em voz alta. E ela acabou de ouvir a sua. Cada palavra que repetiu. Cada imagem que imaginou. Foi um convite. Por isso, quando desligar este vídeo e o reflexo no seu ecrã demorar mais 1 segundo a desaparecer, lembre-se que as casas só existem se alguém se lembrar delas. Não se esqueça de subscrever, gostar do vídeo e acompanhar as nossas histórias no Dark World Whispers. Sussurros del Mundo Oscuro.